Seja bem-vindo à educação à distância da Unicinos. Nas aulas EAD, você vai ter acesso a diferentes objetos de aprendizagem que possibilitam uma ótima experiência de educação totalmente à distância. Entre eles estão as videoaulas, preparadas pelos professores autores de cada atividade acadêmica e desenvolvidas por uma equipe especializada em produção multimídia. Com esse material, você pode construir sua linha de raciocínio e assistir ao conteúdo quando e quantas vezes quiser. Acompanhe agora um exemplo de videoaula. Essa é mais uma forma de você ampliar seu conhecimento à distância. Então, bons estudos! Olá! Neste encontro, vamos falar sobre uma relação importante na contabilidade de custos: custo, volume e lucro. Quando estudamos contabilidade de custos, aprendemos sobre como classificar corretamente os gastos de uma empresa. Também estudamos as formas de apropriação dos gastos e a margem de contribuição. Mas você já parou para pensar quanto uma empresa precisa vender para conseguir atingir o seu ponto de equilíbrio? Primeiro, você precisa entender o que é um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a quantidade que a empresa precisa vender ou o faturamento que ela precisa obter para que as suas receitas sejam iguais aos seus custos e despesas. Observe na imagem que a receita da empresa se iguala aos custos e despesas totais. É nesse ponto que a empresa atinge o que chamamos de ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é conhecido como ponto de equilíbrio contábil. Esse ponto é aquele em que o resultado apresentado na demonstração de resultados do exercício é igual a zero. Nesse gráfico, podemos ver a relação entre a receita total de uma empresa e seus gastos totais. Observe que até a empresa conseguir chegar no ponto de equilíbrio, ela está na zona de prejuízo. Após atingir o ponto de equilíbrio, a empresa passa para a zona de lucro no gráfico. Agora veja como é fácil encontrar o ponto de equilíbrio. Basta dividirmos os gastos fixos totais da empresa pela margem de contribuição. Já se quiser saber o ponto de equilíbrio em unidades monetárias, é só multiplicar a quantidade encontrada na fórmula pelo preço de venda do produto. O segundo ponto de equilíbrio que vamos estudar nesse encontro é o ponto de equilíbrio econômico. No ponto de equilíbrio econômico, a empresa consegue verificar qual a quantidade a ser vendida ou o faturamento a ser obtido para obter um determinado lucro ao final do período. Observe a parte amarela da figura, que passa do ponto de equilíbrio contábil. Esse é o ponto de equilíbrio econômico. O lucro desejado será de acordo com as expectativas da empresa e as estratégias para recuperar o investimento realizado. Para calcular o ponto de equilíbrio econômico, basta seguir a seguinte fórmula. A fórmula básica é a mesma que já vimos, só que agora devemos acrescentar na parte de cima o lucro desejado ao final do período. Assim, teremos a quantidade de vendas que permitirá obter determinado lucro. Caso queira saber em valor monetário, basta multiplicar a quantidade encontrada na fórmula pelo preço de venda. Agora que vimos dois pontos de equilíbrio, o contábil e o econômico, vamos pensar um pouco. Será que atingir o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico garante que o caixa da empresa será positivo em determinado período? Para responder essa pergunta, temos um terceiro ponto de equilíbrio: o ponto de equilíbrio financeiro. É importante que você entenda por que a empresa precisa conhecer o seu ponto de equilíbrio financeiro. Você lembra dos gastos que são registrados na demonstração de resultados do exercício? Será que todos os gastos realmente são desembolsados pela empresa? Existe no mínimo um gasto que não é desembolsado: as depreciações, amortizações ou exaustões. Sendo assim, existem gastos fixos que são registrados, mas que não saem efetivamente do caixa. Agora você pode compreender que a quantidade encontrada nos outros dois pontos de equilíbrio consideram esses gastos fixos não desembolsáveis junto no cálculo. Mas, se esses gastos não afetam o caixa, então a empresa poderia vender uma certa quantidade menor e o seu caixa estaria ok. Para conhecer o ponto de equilíbrio financeiro, seguimos o mesmo raciocínio adotado até aqui.
Veja que a fórmula não muda na estrutura básica. Apenas retiramos os gastos fixos não desembolsáveis totais para descobrir o ponto de equilíbrio financeiro. Esse ponto representa caixa zero, ou seja, a quantidade que a empresa precisa vender ou o faturamento a ser obtido para atingir caixa zero após todos os desembolsos. Caso a empresa queira que sobre uma determinada quantidade em dinheiro no caixa por questões de segurança, basta acrescentar na fórmula o valor desejado. Observe na figura que apenas somamos o valor de saldo de caixa desejado na parte de cima da fórmula. Dessa forma, a empresa descobre a quantidade a ser vendida ou o faturamento a ser obtido para ter um saldo de caixa após todos os desembolsos do período. Bem, nosso encontro termina aqui. Procure aprimorar os seus conhecimentos nos materiais de apoio e no livro da atividade acadêmica. Compartilhe as ideias e dúvidas e interaja com os colegas. Desejo a você um ótimo período de aprendizagem, bons estudos e até mais. Tchau! Bem, espero que você tenha ampliado o seu conhecimento. Para mais informações, acesse o site unicinos.br/EAD. Até mais!